Galera, professor Tony na área de novo. Vamos falar agora sobre parasitismo e agora é em relação a protozooses. As doenças causadas por protozoários, mas aquelas que são os destaques, aquelas que são importantíssimas que nos vídeos quando eu falei lá de protozoários eu só citei elas, não me aprofundei nelas, porque chegou o momento de falar de cada uma delas, porque elas caem muito em prova. Começamos aqui, ó, sempre vou colocar dessa forma, o nome científico do ser, tá bom? Perceba que são três aqui, ó, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. Portanto, na verdade, a primeira patologia aí de protozooses, malária, beleza? A malária você pode até pegar por transfusão sanguínea, até mesmo no transplante de órgão que está contaminado, que o pessoal não toma um cuidado. Pode. Mas a principal forma, na verdade, de transmissão da malária é através do mosquito prego, também conhecido pelo seu nome científico, Anopheles. E aí um destaque importante, são mosquitas, são fêmeas, elas são hematófagas, isso é, esse elemento de sangue, porque elas precisam do ferro para a produção de ovos para elas. A transmissão, como todo mosquito, é pela saliva, mas aí vem um destaque. Todas as patologias que eu vou citar daqui para frente, se tiver hospedeiro definitivo, intermediário, o homem é o hospedeiro definitivo. Nessa patologia é a única que não. Nessa patologia, nós estamos falando aí que o mosquito prego, o Anopheles, ele é o hospedeiro definitivo. Aí você fala, mas Tony, o que define ser hospedeiro definitivo e intermediário? O que define é aonde que acontece a reprodução sexuada. Sempre vai acontecer nas outras patologias que a gente vai citar, tem dos dois, acontece no ser humano. Agora, nessa patologia não. Na malária vai acontecer justamente na mosquitinha. Então, nós temos o papel aqui na malária de hospedeiros intermediários, beleza? As outras patologias vai ser o normal, o homem é o definitivo, mas nessa aqui nós somos intermediários. Porque a reprodução sexuada vai acontecer dentro da mosquita e dentro de nós vai acontecer reprodução assexuada. Mas, Tony, aonde que eu encontro esse mosquito? Esse mosquito nós encontramos na região de floresta tropical. Portanto, aqui no Brasil, estamos falando justamente da floresta amazônica. Isso significa que nós vamos encontrar casos relacionados a esta patologia em mais ou menos aí 9 estados brasileiros. Uma patologia comum nesses lugares, beleza? Pode acontecer de pegar aqui? Pode. Muitos casos assim, acontece assim, Tony, estou morando em São Paulo e eu vi uma pessoa com malária. É muito comum uma pessoa ter vindo da região doente. Já vi muitos casos acontecer disso, tá? Porque o mosquito está na região da floresta tropical. Então, só para vocês terem ideia, se não me engano, em 2012 nós tivemos aí aproximadamente aí uns 400 mil casos de malária no Brasil. 99% desses casos foi na região da floresta amazônica, beleza? Então você vê que é um nível bem alto. Mas o que acontece no corpo humano em relação a essa patologia? Bom, os esporos são esporozoários, os esporos desse protozoário vão entrar no nosso organismo aí através justamente das fêmeas, daí do mosquito, como eu disse, e vão entrar dentro das nossas hemácias e também dos hepatócitos, que são células do nosso fígado. Tony, tem alguma relação? 70% hemácias, 30% hepatócitos, tá? Só para vocês terem uma margem. As hemácias são um pouco mais agredidas. Dentro das hemácias, o que acontece? Dentro dessas nossas células sanguíneas. Reprodução assexuada por divisão múltipla. Isso é, de uma célula vai formar 3 ou mais. Beleza? Só que vai formando e esses protozoários, esses esporos, eles não saem da hemácia. Então a hemácia vai inchando até que ela não aguenta e sofre, a hemólise. Quando acontece o rompimento da hemólise, da hemácia, né, não vai ser uma hemácia, vai ser milhares de hemácias. E aí elas estão fazendo a liberação de novos plasmódios. Esses novos plasmódios vão afetar novas células. Então perceba que isso aqui vira um ciclo, né? Um ciclo aí de mais ou menos 3 dias aí. Beleza? Só que quando acontece esse rompimento, que libera novos plasmódios, acontece a liberação de toxinas. E essas toxinas é que vão dar os principais sintomas da patologia, que no caso é uma febre esporádica. Por que esporádica? Porque a pessoa vai ter febre a cada 3 dias. De 3 em 3 dias a pessoa vai ter o rompimento
dessas hemácias e libera toxinas. Então a pessoa vai ter picos de febre de 3 em 3 dias. Você fala, mas Tony, quanto tempo que a pessoa fica doente? Ela pode ficar de 30 a 36 dias doentes, tendo febre de 3 em 3 dias. Quando tem a febre, é praticamente 24 horas de febre. E uma febre que é bem alta, vai variar dos 40 aos 42 graus Celsius. Por conta dessa febre muito alta, é que surgem outros sintomas dessa doença, que é justamente dores musculares, cefaleia, tremor, náuseas, mas tudo relacionado à febre, porque a febre é muito alta. Às vezes, inclusive em casos mais graves, as convulsões, e por conta disso, dependendo da área do cérebro afetada, pode causar até a morte do indivíduo. Então, por isso que é uma patologia aí que acaba preocupando bastante. Por isso que o mais importante é prevenção, que a gente chama de profilaxia, as medidas preventivas, o que fazer para evitar que as pessoas venham a ficar doentes com a malária. Então, primeira coisa, combate ao mosquito. Quando você fala combate ao mosquito, você pode fazer uma detetização, porque você vai priorizar a morte desse mosquito. Ou então você pode evitar a reprodução do mosquito, o aumento da população de mosquitos, consequentemente de casos. Então, quando você fala evitar a reprodução do mosquito, vocês estão cansados de ouvir. É a mesma coisa que se aplica a todos os mosquitos, da dengue e outras espécies. Então, isso você vai ter que evitar o quê? A água empoçada, né? Evitar acúmulo de água em pneus, vasos de plantas, recipientes, tampar caixa d'água, coisas que vocês estão cansados de ouvir, serve também aqui. Claro, vou tentar impedir que o inseto chegue em contato conosco. Então, uso de telas em portas e janelas, uso de repelentes, aqueles véus sobre as camas, não somente sobre berço, mas sobre camas, que a gente chama de mosquiteiros. Tudo isso para evitar o contato do mosquito com você, principalmente à noite, já que a grande maioria dos insetos hematófagos, que se alimentam de sangue, eles têm hábitos noturnos, beleza? Agora, claro, é importante, já que passa por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, exame de sangue, exame desses órgãos aí no caso, beleza? E eu até coloquei tratamento, porque o tratamento é sempre a última coisa da profilaxia. Aqui não tem um tratamento específico, mas você vai isolar o paciente, porque você tratando, você diminui casos de malária, você diminuindo casos de malária, o mosquito tem menos chance de pegar este protozoário e transmitir para outros. Então, o tratamento também entra como uma medida preventiva, mas sempre a última medida preventiva a ser tomada. Beleza, pessoal? Então, essa é a famosa malária.